Bom dia, galerinha do oitavo ano. Vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre sujeito e predicado. Na verdade, é um assunto do qual nós já falamos. Hoje eu vou estar retomando aí para que a gente possa fazer um pouco mais de exercícios de atividade sobre o tema. E aí eu vou explicar mais uma vez para vocês, ok? O assunto está lá na página 39 da apostila, então vocês podem acompanhar por lá também, ok? Então vamos lá, vamos relembrar aí o que é sujeito e predicado, ok? Então, sujeito é o elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação, lembram, gente? Então, sujeito é o elemento de quem se fala. Já o predicado é a informação que é dada a respeito do sujeito, ou seja, aquela informação que damos sobre o sujeito. E lembrando, é no predicado que encontramos o verbo. Então, na parte estrutural do predicado, vai estar localizado o verbo, ok? Bem, quando a gente fala em sujeito e em predicado, a gente fala em termos essenciais da oração, ou seja, não existe uma oração se a gente não tiver um sujeito ou um predicado. Até temos as orações sem sujeito, que a gente vai ver mais lá para frente. Mas, de acordo com a gramática, sujeito e predicado são os elementos essenciais de uma oração, ok? E, obviamente, a gente tem os tipos, a classificação, tanto para o sujeito quanto para o predicado. Então, a gente vai começar aí com as classificações do sujeito. Quais são os tipos de sujeitos que existem? Vamos falar primeiramente do sujeito simples. É aquele que possui apenas um núcleo, né? E vem exposto na oração. Lembra o que é núcleo, gente? Núcleo é aquela palavrinha principal, né? Ou seja, é aquela palavrinha que não pode ser retirada, senão teremos aí alteração no significado, no sentido da palavra, da frase, melhor dizendo. Então, se a gente fala assim, os homens destroem a natureza. Ora, quem destrói a natureza? Os homens. Logo, temos aí o sujeito da oração, e é um sujeito simples porque só possui um núcleo, ou seja, uma palavrinha principal. A mesma coisa para a frase, Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Encontramos então o sujeito, observamos que aqui só temos um núcleo, logo aqui temos também um sujeito simples. Mais um exemplo, os alunos estudam para a prova. Quem estuda? Os alunos. Então, temos aí o sujeito, os alunos, ok? E aqui, todos sujeitos simples, porque tratam-se de sujeitos com um núcleo apenas, ou seja, apenas uma palavra principal. O sujeito composto é o contrário do sujeito simples. Ele vai possuir dois ou mais núcleos e também vem exposto na oração, ou seja, vem escrito na oração, né? Então, temos assim, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. Quem pastavam? As vacas brancas e os touros pretos. Aqui nós temos o sujeito. Porém, se a gente observa os núcleos, ou seja, as palavras principais, temos ali vacas e touros. A gente não pode retirar essas duas palavrinhas, senão haverá alteração no sentido da oração, ok? Temos aqui também, ó, a cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Então, quem lhe torturavam os últimos dias de vida? A cegueira e a pobreza. Temos dois núcleos aqui também, por isso, trata-se de um sujeito composto, tá? Temos mais dois casos, olha, fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo e eu e a turma fomos ao jogo, tá? Então, aqui temos 4 exemplos de sujeitos compostos, ou seja, aquele sujeito que possui 2 ou mais núcleos. Bem, agora vamos para o sujeito oculto. Então, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial, é determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase, né? Ou seja, ele não vem exposto, ele não vem escrito. Por isso, ele recebe o nome também de implícito, porque a gente só consegue identificá-lo pela desinência do verbo. Vamos observar aí os exemplos. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. Então, estamos. Quem está, né? Quem, no caso aí, quem é o sujeito que está sempre alerta?
o nós estamos. E a gente só consegue observar e identificar esse sujeito através da desinência mos do verbo estamos, ok? Porque se a gente observar, o nós não vem escrito, ele não vem exposto na oração. É possível somente identificá-lo através do verbo. Temos mais um caso, olha. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Ora, quero. Quem quer? Eu quero. Eu só consigo identificar o sujeito nessa oração através do verbo. Temos mais um caso. Estudaremos toda a matéria. Então, quem vai estudar a matéria? Nós estudaremos toda a matéria. Então, aqui temos um caso de sujeito oculto, elíptico, desinencial ou até mesmo implícito, como vocês queiram chamar, porque é um sujeito que, embora não esteja expresso, não esteja escrito na oração, é possível identificá-lo através da desinência verbal, tá? Bem, agora o sujeito indeterminado. Então, esse sujeito, ele é um pouco confundido lá com o sujeito oculto. Tem alunos que confundem. Por quê? Ele também não vem expresso, ele não vem escrito na oração. Mas diferente do oculto, que a gente consegue identificar, o indeterminado, como o nome já diz, a gente não consegue determinar, a gente não consegue identificar quem praticou a ação. Então, esse tipo de sujeito não aparece explícito na oração, por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que existe aí duas formas de sujeito indeterminado, tá? Ou seja, além de a gente não conseguir identificá-lo, ele tem uma estrutura específica. Então, o sujeito vai ser indeterminado quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, né? Assim que a gente não consiga identificar o sujeito pelo contexto. Ou o verbo vai estar na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser. Então, vamos entender isso melhor, tá? Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural e não conseguirmos identificar pelo contexto. Dizem que a família está falindo. Ora, quem diz? Alguém diz, mas não se sabe quem foi que disse. Então, nesse caso aqui, o verbo dizem está na terceira pessoa do plural e o contexto não me diz quem falou, quem disse aí. Então, temos um caso de sujeito indeterminado. O segundo caso é o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser, que nesse caso vai receber o nome de índice de indeterminação do sujeito. Então, olha aqui, ó. Precisa-se de mão de obra especializada. Então, não se pode determinar quem precisa. Quem é que precisa de mão de obra? A gente não sabe, ok? Então, importante chamar a atenção aqui para a classificação do verbo. É muito importante vocês saberem transitividade para conseguir classificar aí o sujeito indeterminado de uma forma mais fácil. Porque se vocês observarem aqui, ó, o verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula ser, ele é um verbo específico. No caso, um verbo transitivo indireto. Quem precisa de alguma coisa, tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Por conta desse caso aqui, ó. O ser, ele vai ter como função sintática índice de indeterminação do sujeito, como nós vimos no caso anterior, mas ele também pode ser partícula passivadora. E aí vocês podem se confundir na hora de classificar o sujeito. Por quê? Se o ser for partícula passivadora, o sujeito vai ser ou simples ou composto. Ele vai ser um sujeito determinado. Já se o ser for índice de indeterminação do sujeito, aí sim a gente tem um sujeito indeterminado. E como diferenciar um do outro, né? Quando eu sei que o ser é a partícula passivadora e quando é índice de indeterminação do sujeito. Então vamos entender aí. Será partícula passivadora quando acompanhar um verbo transitivo direto, gente. Por isso a importância de saber transitividade verbal. Então, quando o verbo for transitivo direto, ou seja, aquele que pede complemento sem preposição, aí nós vamos ter uma partícula apassivadora acompanhando esse verbo. E aí a gente vai ter ou um sujeito simples ou um sujeito composto. É possível também passar para a voz passiva
analítica. Mas se você ainda não estudou voz passiva, vai ficar um pouco mais difícil. Mas vamos entender aí. Olha o exemplo. Fazem-se unhas. Então, faz o quê? Nós temos aqui um verbo transitivo direto. Então, já saberíamos, melhor dizendo, que esse ser é uma partícula passivadora só pela classificação do verbo. Mas eu ainda posso transformar na voz passiva analítica, né? Unhas são feitas. Eu tenho duas possibilidades aí de confirmar que esse ser é partícula passivadora. Temos mais um caso, olha. Alugam-se casas e apartamentos. Então, se eu transformar em voz passiva analítica, vamos ter casas e apartamentos são alugados. E aí nós temos, nos dois casos, o ser acompanhando um verbo que é transitivo direto, tá? Já como índice de indeterminação do sujeito, esse ser, ele vai acompanhar ou um verbo transitivo indireto, ou um verbo de ligação, ou um verbo intransitivo. Então, a dica tá aí, ó. Se for verbo transitivo direto, será partícula passivadora. Se for verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo, o ser será índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aí de índice de indeterminação do sujeito. Necessita-se de voluntários para o hospital. Então, olha aí, necessita-se de quê? Temos um verbo transitivo indireto. Então, nesse caso, o ser é índice de indeterminação do sujeito. Aqui a gente tem um sujeito indeterminado. Olha mais dois casos aí. Neste lugar, se é tratado como um animal. Esse é um verbo de ligação. E ainda temos o verbo intransitivo. Ainda se corre o risco de perder o oxigênio. Então, o verbo correr tem sentido completo, então seria aí um verbo intransitivo, tá, gente? Então, em resumo, cuidado aí com o ser, porque ele pode tanto ser partícula passivadora quando acompanhar um verbo transitivo direto, mas ele também pode ser índice de indeterminação do sujeito quando ele acompanhar verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo, beleza? Então, fica a dica. Vamos agora para o sujeito inexistente, ou seja, aquela oração chamada de oração sem sujeito, né? Como eu falei para vocês lá no início da aula. Embora o sujeito e o predicado sejam considerados termos essenciais da oração, e quando se fala termo essencial, são aqueles que não podem faltar aí numa estrutura. Mas a gente observa nesse caso que o sujeito, ele deixa de existir, que ele não é utilizado. Toda a oração aqui vai ser formada somente pelo predicado, tá bom? Então, vamos lá. Temos casos específicos também para esse sujeito ser inexistente. Então, o primeiro caso, quando o verbo indicar fenômeno da natureza. Por quê? Um fenômeno natural, ele não pode ser atribuído a um ser. Então, a gente não tem um sujeito que pratique aquela ação, ok? Logo, todos os verbos de ação que indicam fenômeno da natureza, teremos aí uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Então, é o caso de choveu na Argentina e fez sol no Brasil. O segundo caso de sujeito inexistente é para o verbo haver, no sentido de existir ou ocorrer. Então, a gente vai empregar o verbo haver com o sentido de existir ou de ocorrer, como nós temos aqui. Houve um grave acidente na avenida principal. Então, ocorreu um grave acidente na avenida principal. Há pessoas que não valorizam a vida. Então, existem pessoas que não valorizam a vida. Então, nos dois casos aqui, o verbo haver, né, ou foi empregado com o sentido de ocorrer ou com o sentido de existir. Então, temos aí também um caso de sujeito inexistente. Tá bom, gente? E o terceiro caso é para o verbo fazer, indicando tempo ou clima. Então, quando o verbo fazer indicar tempo ou clima, a oração também será considerada oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Vocês vão classificar da forma que vocês acharem melhor, tá? Então, vamos ver os exemplos? Faz meses
que não a vejo. Então, faz meses. Nós temos aí o verbo fazer indicando tempo corrido. Faz sempre frio nessa região do estado. Aqui o verbo fazer está indicando o clima. Tá beleza? Então, sujeito inexistente, quando o verbo indicar fenômeno da natureza, quando tiver o verbo haver com sentido de existir ou ocorrer, e quando o verbo fazer aparecer na oração, indicando tempo ou clima. Agora vamos para os tipos de predicado. Existem 3 tipos de predicados, tá, gente? O predicado verbal, nominal e verbo nominal. Mas antes vamos lembrar aí, né? De acordo com o que eu falei no início da aula, o predicado é a parte da oração que geralmente apresenta um verbo, lembra que eu falei isso para vocês? E contém uma afirmação sobre o sujeito. E aí, vamos começar pelo predicado verbal. Então, aqui nós temos 3 características muito importantes do predicado verbal. Ele vai ter o verbo como núcleo, então vai ser o verbo de ação, olha aí, ó, indicação. O verbo vai ser o núcleo, ou seja, vai ser a palavra principal e não vai possuir um predicativo do sujeito. Então, o predicativo é uma característica. A gente vai ver isso logo, logo, quando chegarmos no predicado nominal. Então, para ser predicado verbal, tem que ter um verbo como núcleo. Esse verbo tem que indicar ação e não pode ter um predicativo. Então, olha aqui os exemplos. Eles revelaram toda a verdade para a filha. Então, revelaram é a ação que eles praticaram. Chove muito nos estados do sul do país. Então, chove também aí indicando uma ação, tá? Ocorreu um acidente naquela rua. Também outra ação. E a antiga casa foi demolida. Aqui nós temos uma locução verbal. Foi demolida. Então, uma ação de demolir. Então, aqui nós temos uma locução verbal e 3 verbos indicando ação, sendo aí o núcleo do predicado. Então, aqui nós temos exemplos de predicados verbais, tá? Bem, o predicado nominal, ele vai possuir um nome, ou seja, um substantivo ou adjetivo como núcleo, diferente do predicado verbal. No predicado verbal, o núcleo é o verbo. No predicado nominal, o núcleo, ou seja, a palavra principal, vai ser ou um substantivo ou um adjetivo, tá? Que vamos considerar, que vamos classificar como predicativo, que no caso é a palavra que indica a qualidade aí ou o estado do sujeito ou do objeto. É formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. E aí, no predicado nominal, a gente também vai ter um verbo, mas ele vai servir só como verbo de ligação. Ele vai servir como uma ponte entre o sujeito e a sua qualidade ou seu estado, que no caso vai ser o predicativo do sujeito. Vamos aos exemplos para que vocês possam entender melhor. Ele está triste. Vocês observam que eu posso tirar o verbo, porque ele não é núcleo, ele não é principal, e aí eu continuo com a informação, ó, ele triste. Então vocês observem que aqui o verbo está somente ligando o sujeito a uma qualidade ou um estado, que é o caso aí, tá? Triste será qualidade, gramaticalmente a gente vai chamar de predicativo do sujeito, né, que no caso aí é ele, tá bom, gente? Vamos para mais um exemplo. O homem parecia nervoso. A gente tem o sujeito, que é o homem, o parecia, que é o verbo de ligação, e o nervoso, que é a característica do sujeito, que nesse caso será o predicativo do sujeito, tá? E mais uma aí para a gente entender aí, ainda um pouco melhor. Nosso herói acabou derrotado. E aqui o acabou, que geralmente é verbo intransitivo ou verbo transitivo direto, nessa oração vai funcionar como verbo de ligação. Ele só está ligando aí nosso herói, que é o sujeito, a derrotado, que é o estado em que se encontra o sujeito, ok? Bem, aqui ó, eu trago para vocês só para relembrar o que é o verbo de ligação. É aquele que une o sujeito aos seus atributos, que pode ser estado, qualidade ou característica, como eu expliquei para vocês. Então, vou ler só mais um exemplo aqui. Os alunos permaneciam calados. Então, os alunos é o sujeito, permaneciam o nosso verbinho de ligação, e calados
é o estado em que se encontram os alunos, que nesse caso será o predicativo do sujeito, tá? E aqui, ó, um conceito para predicativo, que eu estou falando tanto para vocês. É o termo que atribui características ao sujeito por meio de um verbo. Todo predicado construído com o verbo de ligação necessita de um predicativo do sujeito, tá? Então, predicativo é aquela característica atribuída ao sujeito por meio do verbo de ligação. Então, aqui os exemplos, ó. O seu telefonema foi especial. Esse foi é o verbo de ligação que está associando o sujeito, o seu telefonema, à característica especial. Temos mais um exemplo. Esta figura parece um peixe. Então, aqui, ó, esta figura é o nosso sujeito, parece é o verbo de ligação, um peixe seria o predicativo do sujeito. E o terceiro exemplo. Meu boletim não é esse. Então, sujeito, meu boletim. Né? Temos aí o verbo de ligação, que é o verbo ser, conjugado aí no é. Então, meu boletim não é, verbo de ligação, esse. E aí vocês observem muito curiosamente, o predicativo aqui é o pronome demonstrativo esse. Então, pode acontecer numa estrutura a gente ter outra palavra que não seja o substantivo e o adjetivo funcionando aí como predicativo do sujeito. Porque quando a gente fala em predicativo, como uma qualidade, como uma característica, vem logo à mente o adjetivo, né? Mas outras palavras podem funcionar como qualidade ou característica, tá? E aí vamos finalizar com o predicado verbo nominal. Gente, na verdade, se vocês aprenderam predicado verbal e predicado nominal, o predicado verbo nominal é só a junção dos dois, é a função dos dois, é a fusão, melhor dizendo, dos dois. Então aqui, ó, no caso, ele vai possuir dois núcleos, tanto o verbo, ou seja, ele terá que ter um verbo de ação e também precisará de um nome, que vai funcionar como predicativo, que tanto pode ser do sujeito como do objeto. Então, ele vai possuir o predicativo, ó, como eu acabei de falar para vocês, do sujeito ou do objeto, e vai indicar a ação ou atividade do sujeito e uma qualidade. Então, basicamente, as características de um predicado verbo nominal é ter um verbo de ação mais um predicativo, de forma bem simples. Bem, então vamos aos exemplos. Eu encontrei seu livro, ou melhor, eu encontrei seus livros. Eu trago para vocês separadamente. Aqui nós temos um predicado verbal, o verbo indicando aí uma ação, então, predicado verbal. Na segunda oração, nós temos assim, eles estavam molhados. Então, aqui nós temos um predicado nominal, onde o verbo é de ligação e molhados vai funcionar como predicativo. Agora, se vocês observarem a estrutura de baixo, que é o predicado verbo nominal, observe como uniu-se as duas características, tanto do predicado verbal quanto do predicado nominal. Então, eu encontrei seus livros molhados. Então, eu encontrei, que é o verbo de ação, e os molhados, que é o predicativo. Então, aqui nós temos um predicado verbo nominal, porque ele tem um verbo de ação e também um predicativo na mesma estrutura, ok? Bem, vamos fazer os exercícios sobre sujeito e predicado lá na apostila. Vou colocar no grupo para vocês as páginas. E aí, gente, qualquer dúvida, manda lá no particular. A gente vai esclarecendo enquanto vamos fazendo as atividades, ok? E aí, logo a gente se encontra na nossa aulinha online para aí tirar mais algumas dúvidas que possam ter ficado, tá? Beijo grande, já a gente se encontra.